Fala, fala, tribo do PEC! Oi, 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 pessoal! Boa tarde, sejam bem-vindos. Seja muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo bioenergético. Estamos fazendo a gravação desta Masterclass que você vai conferir hoje aqui, totalmente ao vivo. Esperamos que a gente esteja ao vivo, acho que está tudo certo. Estamos ao vivo no nosso grupo, na tribo do PEC. Se você está assistindo aqui o replay no nosso canal de YouTube, ou se você está conferindo isso no nosso podcast, no Spotify ou no iTunes, se você quiser participar da tribo do PEC, é só ir lá no nosso site, www.com, onde a gente faz conteúdo, onde a gente faz essas masterclasses, temos convidados especiais, tudo ao vivo, e aí você pode participar lá com a gente também. Então, se você tiver afim, entra lá no site e vamos junto, pessoal, porque hoje a gente vai estar falando sobre o que, Vá? Vamos lá, eu acho que antes de tudo, né, quem está escutando a gente aqui, todas essas atividades que a gente está fazendo no nosso grupo, essa Masterclass que a gente está gravando aqui agora é uma coisa inédita, né? A maneira como a gente está fazendo isso, e só quem consegue ver ao vivo é quem está dentro do nosso grupo do Facebook. Então, se você ainda não está dentro do grupo, pede acesso para a Tribo do PEC no Facebook, e aí você vai ter acesso a todas as entrevistas ao vivo que a gente faz, as nossas Masterclasses e tudo mais. É isso aí. E hoje, nessa Masterclass especial, a gente não sabe quanto tempo que vai ser, vamos ver, vai ser uma experiência, a primeira vez que a gente está fazendo dessa maneira. A gente pode ficar falando sobre esse assunto por bastante tempo, mas a gente quer tentar fazer uma coisa bem direto ao ponto, bem, vamos, ao que interessa, ao que você realmente precisa saber. A gente vai estar falando aqui do porquê que dieta e exercício são inúteis. Como assim são inúteis? Calma, fica com a gente, você vai entender do porquê que a gente está falando isso, né? Eu diria aqui que essa Masterclass vai ser uma das Masterclasses mais importantes que a gente já gravou na história, na curta história do projeto Energia Crônica, porque realmente, pessoal, o que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês é o que existe de mais moderno dentro da saúde neste exato momento. Se você está em busca aqui de cura para os seus problemas crônicos, se você está em busca de realmente ter energia 24 horas por dia, saúde 365 dias por ano, vivendo até os 150 anos feliz, você precisa entender os conceitos que a gente vai estar compartilhando com você hoje aqui. Então, pega um pedaço de papel, pega uma caneta e vai anotando o que a gente vai estar compartilhando, porque eu te prometo que vai valer muito a pena, né, Vá? Bom, com certeza absoluta, quem está escutando a gente aqui, se não escuta regularmente podcast em inglês, né, é um assunto inédito em português. Isso a gente pode garantir, né, que não tem ninguém falando isso que a gente vai falar para vocês aqui. Não tem ninguém, se vocês perguntarem, né, na internet, para qualquer pessoa que fala hoje de saúde no Brasil, e falar, gente, eu ouvi a Vanessa e o Bruno falando que dieta e exercício são inúteis. A pessoa vai falar, gente, esses dois são loucos, né? E o que a gente está falando hoje para vocês aqui, nada mais é do que a ciência atual. Né? A gente sabe hoje em dia que a gente está falando aqui de reversão de problemas crônicos de saúde, a gente está falando de ter um ambiente saudável. E usei essa palavra aqui, que não foi por acaso, ambiente, pessoal. É impossível a gente fazer qualquer coisa na área da saúde sem direcionar o ambiente. A gente sabe hoje, em 2020, graças à ciência da epigenética, que já ultrapassou, a ciência da genética é ultrapassada, pessoal. Os seus genes não determinam absolutamente nada. Então, é importante você entender o que determina. Quanto antes você entender o que interfere no seu corpo para criar um ambiente de doença, né, mais rápido você vai conseguir prevenir que esse ambiente aconteça na sua vida ou vai conseguir reverter esse ambiente. Então, a gente está falando aqui de ciência, de biofísica, de epigenética, onde a gente sabe aqui que é necessário para existir cura. Primeiro, nem eu nem o Bruno curamos ninguém.
mas a gente sim consegue te guiar e te passar informação para que você crie um ambiente ao seu redor aonde a possibilidade da cura existe. Porque, pessoal, a grande verdade é que se você permanecer focando na sua dieta e no seu exercício, hoje, em 2020, no século 21, a possibilidade da cura não existe. É simples assim, só esses dois fatores não criam o ambiente necessário para promover a sua cura. É isso. É isso aí. O que vocês precisam entender, tribo do PEC, é que se vocês apenas focarem nesses dois assuntos aqui, os resultados eles não vão ser duradouros. Não é que dieta e exercício não são importantes. Não, eles são importantes, porém eles são inúteis se porém, todavia, você não implementar todo o resto, se você não entender todo o resto que a gente vai estar compartilhando com vocês hoje aqui. Tá bom? Agora, o que 99% dos profissionais da saúde falam para você? Né? O que eles te falam quando... Bruno, Vanessa, sei lá, o seu nome, eu estou querendo reverter o meu problema crônico, estou querendo reverter o meu problema de saúde, o que eu faço? O que 99% dos profissionais que você vai achar por aí vão te falar? Eles vão falar assim, você tem que melhorar a sua dieta, você tem que trocar a sua dieta, de repente você tem que comer menos, né? Você está comendo muitas calorias, você está... excesso de caloria, isso é prejudicial. Então você precisa entrar numa dieta, você precisa, né, mudar o que você está comendo. Ou então, eles falam assim, você tem que se exercitar mais, você precisa ir para a academia, você precisa gastar energia, você precisa, né, queimar gordura, você precisa se exercitar. Ou seja, eles focam exclusivamente nessa parte de dieta e exercício. Porém, todavia, são apenas duas peças desse quebra-cabeça. A parte de dieta e exercício são o que a gente fala aqui da bioquímica, mas eles não focam, os profissionais da saúde, hoje em dia, infelizmente, ainda não entenderam que existe um passo além, eles não entendem que existe o que a gente chama aqui de biofísica, e a biofísica, ela é a base de tudo, né, dentro da vida. Para a gente ter vida, a gente precisa focar nessa parte da biofísica. Bom, pessoal, o que acontece na biofísica é que simplesmente, né, o nível de controle de tudo que acontece na sua saúde não vem do nível bioquímico, não vem do nível molecular, não vem do nível dos genes. Tem algo que controla toda a sua biofísica, toda a sua bioquímica, perdão, todos os seus hormônios, todos o teu DNA. O que controla o seu DNA? O seu DNA é controlado pela energia. É um outro nível, pessoal, de controle. Então, o que adianta a gente direcionar um nível superficial, direcionar a ponta do iceberg, quando tem todo um outro nível que controla aquilo mais abaixo? Então, é disso que a gente está aqui. É nossa missão de vida transmitir a verdade para vocês, transmitir essa realidade, que simplesmente existe um outro nível de controle. Se você permanecer controlando só dieta e exercício, isso é uma porcentagem muito pequena, pessoal. Isso é a pontinha do iceberg aqui que a gente está falando, e óbvio que é necessário, óbvio que é relevante. Se você fizer o exercício errado para a sua condição, isso vai te prejudicar. Se você tiver a dieta errada para a sua condição, isso vai te prejudicar. Mas se a gente tivesse aqui um checklist, né, de 100 fatores que influenciam na sua saúde hoje, nesse dia que a gente está falando com você aqui, dieta e exercício são 2 fatores do seu checklist. Então, Vanessa, estou com a dieta personalizada para minha condição. Opa, pode checar um item. Se você tem o exercício correto para a sua condição, checa outro item. Temos mais 98, pelo menos, aí pela frente. Então, é isso, né? É isso que você precisa. Eu espero que vocês entendam essa analogia, porque isso é muito sério. Pois é, a gente teve uma cliente, né, que trabalhou com a gente, a Maria. E o caso da Maria é clássico, né? A gente vê muitas pessoas na mesma condição específica que a Maria chegou até a gente. Ela tinha problema principalmente com excesso de peso,
né? Ela vinha lutando pela vida toda, basicamente, contra o peso na balança, sempre fazendo dietas, já fez de tudo, já, né, tudo que você possa imaginar no quesito aqui da parte nutricional e de atividade física. Ou seja, ela já foi para academia, ela já fez mais caminhada, já foi correr, já fez musculação, ela já fez dieta low carb, ela já fez dieta cetogênica, já fez de tudo, mas sempre voltava para a mesma estaca. Ela sempre voltava para onde ela estava antes, ou seja, ela nunca conseguia os resultados a longo prazo, até que finalmente a Mariá entendeu o que a gente está querendo que você também entenda aqui. Tá? O que a gente vai estar falando ao longo dessa Masterclass é basicamente isso, que você precisa entender isso. Bom, a Mariel, lembra quando a gente encontrou com ela em Floripa, ela tinha contratado uma coach de low carb. Pessoal, hoje em dia tem vários, né, especialistas em um tipo de dieta. Eu sou nutricionista vegana, eu sou nutricionista ortomolecular, eu sou nutricionista paleo. Então, foca em um tipo de dieta da moda generalizada, tem vários especialistas, então você vai passando. A Maria, no caso, ela tinha passado de um especialista para outro. E permanecia, ela até conseguia um resultado a curto prazo, só que ela voltava a ter o peso dela. E, pessoal, vamos combinar que depois de tentar de tudo, a pessoa acaba achando que tem alguma coisa errada com ela. Ela falava, gente, eu não estou entendendo, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo. Ela achava que tinha alguma coisa errada com ela. E se ela vai consultar nossos profissionais de saúde, aí vão falar o que é não, é porque a sua tireoide tem alguma coisa, fica se procurando o porquê disso, o porquê daquilo, só que, de novo, esses porquês são procurados em coisas superficiais. Então, não é porque não acharam uma coisa na superfície que não existe um motivo para tudo isso. E no caso da Mariá, era o motivo que ela não estava conseguindo ter resultado, é porque ela só focava na dieta e no exercício. E todo o resto do checklist que a gente vai passar aqui para vocês, são alguns fatores, né, alguns conceitos fundamentais, isso não era direcionado. Então, pessoal, se a gente não direciona tudo que é necessário, simplesmente não tem como ter resultado. Essa é a real. Pois é, e olha só que legal a mensagem que a gente recebeu depois de um tempo, né, da Mariá, falando que ela conseguiu, né, a promoção, enfim, ela estava querendo mudar o emprego dela, ela está com muito mais energia, né, finalmente ela conseguiu os resultados. E é isso que a gente está mostrando para vocês aqui, que é possível também, quando vocês entendem, quando vocês, né, entenderem que vai muito além de dieta e exercício, assim como a Mariá aprendeu. Pessoal, hoje em dia o que a ciência da biofísica comprova, tá? Isso daqui não é achismo, isso é ciência. Nós atraímos o que a gente vibra. E é aí que está a chave de tudo. A Mariá elevou a vibração dela como um todo. Como consequência disso, o corpo dela teve mais energia. Para quê? Para direcionar, seja lá qual era a necessidade específica da Mariá. Então, o que ela fez? Ela teve mais energia, ela foi e direcionou a energia do sistema dela, perdeu peso. Não só isso, ela ficou mais animada, ela começou a... ela teve etapas de depressão, de coisa assim no passado, ela saiu disso, começou a melhorar a autoestima dela, ela foi promovida, pessoal. Isso é o resultado, a gente só está... o que é importante a gente entender é que não existe. Nós vivemos uma realidade integrada. Guarda isso. É tudo integrado. Então, não existe a gente trabalhar você, a sua saúde, separando as coisas. Não, a sua realidade no trabalho é uma, a sua realidade comportamental é outra, a sua realidade, né, física é outra. Não existe isso. A realidade é integrada. Então, como consequência de você direcionar a sua vibração, a sua energia, você vai ter o peso ideal, seja ganhar peso, seja perder peso, seja qual for a sua necessidade específica. Uma vez que a gente cria esse ambiente favorável ao seu desenvolvimento, o peso é uma consequência e não só isso rola, pessoal. Aumentando essa vibração, você vai começar a atrair o que você precisa na sua realidade. Então,
isso da Maria ter sido promovida é uma consequência do todo que ela conseguiu tornar-se, né? Ela aumentou toda essa vibração como um todo e foi muito além de dieta e de exercício. É isso que vocês precisam entender, que saúde física, mental, emocional, é isso que é saúde. Não existe só saúde num aspecto. A saúde é global, integrada. E falando nisso tudo, né, a gente já falou para vocês que a grande maioria, infelizmente, ainda dos profissionais da saúde correlacionam saúde a nutrição e atividade física exclusivamente. Né? A gente já falou para vocês que isso é um erro tremendo, como vocês vão ver aqui em breve. Mas também, por um outro lado, tem os gurus da saúde, né? E esses influenciadores de rede social que a gente vê muitas pessoas prestando atenção. E eles falam assim, faça exatamente o que eu faço, né? Siga exatamente a minha rotina específica e você também vai conseguir os resultados. Né? Faça o meu treininho de academia, faça a minha dieta, siga exatamente o que eu te falo que funciona para mim, porque vai funcionar para você também. Pessoal, na grande maioria dos casos que a gente vê, o que acontece é exatamente o oposto. Isso não funciona para mais de 90% das pessoas. Por quê? Por que isso não funciona para a grande maioria das pessoas? Simplesmente porque esses gurus da saúde, esses influenciadores de rede social, eles não entendem duas palavrinhas: personalização e integração. Eles acham que você é um ser humano, você é igual eu, você é um ser humano, é só fazer exatamente o que eu faço, mas eles não entendem que você tem uma condição específica, única, como a gente vai estar te mostrando aqui em breve, dentro dessa Masterclass. Eles não entendem que você tem uma condição, um estilo de vida único. De repente você é mãe de família, de repente você tem um trabalho super estressante. Enfim, cada pessoa é única, não tem tempo para ficar na academia indo todo dia malhar, como a gente vê muitos desses influenciadores digitais. Tá? E eles não entendem tudo isso voltado para integração. Novamente, eles focam apenas em dieta e exercício e isso está ultrapassado. A gente precisa ir além e é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje aqui. Pois é, pessoal, não tem nem o que falar, né? A gente vê isso muito, né? Tem Instagrams dedicados a um tipo de coisa, como eu disse, ou só isso, ou só aquilo. E se eu faço uma coisa que dá certo para mim, no meu contexto, não significa que vai dar certo para você no seu, né? Vai além do que você faz hoje. Vai da onde você veio. A gente sabe que a gente vem de uma mãe que, se ela teve uma dieta X, uma condição, não vou nem falar de dieta, um ambiente X para a sua gestação, para o seu desenvolvimento, isso já começou a influenciar a sua saúde lá atrás. Se você nasceu de cesárea, se você nasceu de parto normal, tudo influencia na sua saúde. Se você teve exposição a mofo na sua infância, se você teve exposição a algum tipo de bactéria, de fungo, tudo é muito único, né? E isso só na parte bioquímica. E o resto? Né? E a biofísica? Como que é o ambiente? Você está em contato com a natureza, não está? Você está o tempo inteiro num shopping, num ambiente fechado, na frente do computador? Você mora por exemplo, num edifício que sai do teu apartamento, vai para o carro, sai do carro, entra no estacionamento do teu escritório, vai de frente para o teu box, passa o dia inteiro, volta de novo de noite para casa. Cadê o sol? Cadê a natureza? Né? Para onde está? Então, qual que é o contexto de tudo isso? Qual que é o contexto? Como que você come a sua dieta? Você come rápido? Você come devagar? Tudo isso influencia. E isso a gente percebe que não é ensinado. Por isso que a gente que veio aqui hoje com esse título de dieta e exercício são inúteis. Porque, pessoal, você pode comer orgânico. Né? Você pode ter a dieta perfeita. Se você for comer esse alimento num momento de estresse, esquece. Sua digestão não é nem ativada. Então, onde está? Né? Onde estão os nossos gurus da saúde, influenciadores? Aonde que eles ensinam vocês
que tudo influencia na sua dieta, no seu exercício, na sua vida, no seu contexto. Então, é isso que é importante a gente vir aqui e abrir os olhos da nossa tribo, porque vocês que estão aqui, vocês estão tendo acesso a esse conhecimento, vocês podem sim propagar essas sementinhas para ajudar as pessoas que vocês estão vendo ao seu redor e que ainda estão presas em conceitos ultrapassados que simplesmente, ao invés de ajudar elas, vai só propagar a doença, vai só prolongar a cura delas. Então, é por aí. Exatamente. Então, vamos falar aqui, pessoal. Vamos começar a entrar em mais detalhes, né? Vamos falar por que isso não funciona. Por que essa abordagem de focar apenas na parte nutricional e atividade física, hoje em dia, no século 21, em 2020, quando a gente está gravando este episódio, por que isso não funciona mais, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo que a gente está vivendo nesse exato momento, ele é totalmente diferente do mundo dos nossos avós. Não é mais o mesmo. A gente vive num mundo muito complexo, onde a tecnologia tomou conta da maneira como a gente está vivendo. Então, a gente precisa entender isso. Por isso que, se você apenas focar em nutrição e atividade física, você vai receber, digamos assim, metade dos resultados. São meias verdades hoje em dia. Falar apenas de nutrição e atividade física, a gente não está falando da big picture, né? A gente não está olhando para essa foto e a gente não está vendo todos os pixels, a gente está vendo uma partezinha dessa foto. A gente não está falando de todas as peças desse quebra-cabeça. Como a gente falou anteriormente aqui, a parte nutricional e da atividade física são apenas duas peças, tá bom? A gente tem, né, os nossos 4 pilares que você vê aqui, não sei se você consegue ver bem, mas são 4 pilares: campo energético, mente, corpo e ambiente. E a parte nutricional e atividade física se encaixam dentro deste pilar aqui, ou seja, são 2 subtópicos de um tópico, tá bom? Tem todo um resto que precisa ser trabalhado, tá bom? Se você focar apenas nessa parte nutricional e atividade física, você acaba ou não conseguindo os resultados que você realmente está buscando, ou não vai conseguir resultados a longo prazo. Por quê? Por causa da maneira como a gente tem, né, a maneira como a gente vive hoje em dia. No século 21, existem outros fatores que precisam ser levados em consideração. Senão, simplesmente, os resultados eles não vão vir ou não vão ser duradouros. Ponto final. E outra coisa que né, enquanto o Bruno está falando, que me veio, as pessoas relacionam muito saúde a ser magro, né? Sou magro, né? Tenho um corpo magro, então eu sou saudável. Eu não preciso de dieta, eu não preciso fazer exercício. Então, é uma desconexão muito grande, porque magreza agora é sinal de saúde. Não tem isso, não significa, se você é magro, porém, você tem um problema crônico de depressão, de inflamação, um problema hormonal, seja lá o que for, colesterol, todos os outros problemas, se você tem algum sintoma de saúde que você não consegue resolver, isso é um sinal. Isso é um sinal que o seu organismo não está funcionando da maneira plena que ele veio, que você pode desenvolver, que pode funcionar. Então, eu diria que hoje a gente vê, outro dia eu fiz uma entrevista que ela usou uma palavra brilhante, que ela falou, hoje em dia a doença virou tão normal que parece, quando a gente fala de saúde, parece que você está sendo um herege, né? Parece que você está contradizendo o que o coletivo vive. E realmente, gente, que sejamos contraditórios, então, porque o coletivo vive doente. A realidade, as estatísticas não mudam. Se você olhar para o seu lado, e se você olhar para as pessoas que você conhece hoje, 9 entre 10 pessoas morrem doentes, debilitadas, se entupindo de remédio. Você pode se entupir de remédio que você não consegue resolver os seus problemas de saúde. Não funciona essa abordagem. E aí você faz dieta, faz exercício, mas espera lá. Você continua se entupindo de remédio? Então, como que alguém pode virar e falar que dieta e exercício ajuda você a ter saúde se você permanece tomando remédio? Não faz sentido. E é isso que você que está aqui escutando a gente, você precisa começar a questionar. Questiona o teu médico. Fala, pera lá, doutor, então se eu não tenho nada,
Se eu tô ótimo, por que eu preciso tomar esse remédio para colesterol pro resto da minha vida que você tá me mandando? Se eu tô ótimo, não preciso fazer nada, por que eu tenho que tomar tal outro remédio para minha tireoide pro resto da vida? Por que eu tenho que tomar hormônio para minha endometriose? Por quê? Comecem a se questionar, pessoal. Porque claramente as coisas não estão funcionando e as pessoas não estão questionando. Então, acho que é importante a gente questionar, né? Por que essa abordagem que eu estou vendo no meu médico, na minha nutricionista, por que isso não está resolvendo o meu problema crônico de saúde? Começa a refletir, pessoal. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui do porquê que essa abordagem não funciona é simplesmente que o mundo que a gente está vivendo hoje em dia é totalmente diferente dos nossos avós, dos nossos bisavós. Existem outras coisas que a gente precisa levar em consideração. Dieta e atividade são duas delas que a gente precisa, sim. Obviamente, a gente precisa trabalhar, né? Não é que eles são totalmente inúteis, elas são inúteis se a gente não trabalhar todo o resto. É isso que precisa ficar muito claro aqui. São apenas duas pecinhas desse quebra-cabeça. Vamos continuar aqui falando sobre mais uma razão do porquê que isso não funciona. Condições especiais. Tá? E aqui a gente poderia ficar falando por bastante tempo, tá bom? O que a gente está falando aqui são esses fatores extras que influenciam a sua saúde sem mesmo, muitas vezes, você perceber. Porque muitas vezes o que acontece é que esses fatores são invisíveis. A gente tem, né, uma aula que a gente fala sobre isso, né, Eva? O que você não vê é mais importante do que o que você vê. A gente consegue ver a parte nutricional, a gente consegue ver exatamente o que a gente está comendo no nosso prato, a gente consegue ver que a gente está fazendo atividade física ou não. Porém, existem esses fatores escondidos, esses fatores invisíveis que estão influenciando a sua saúde, quer você queira ou quer você não queira ou não tenha consciência. Portanto, o nosso objetivo hoje aqui é trazer essa consciência para você. Por exemplo, vamos dar exemplos clássicos aqui para isso fazer sentido para você. Primeiro deles, vamos dizer que você faça a melhor dieta do mundo, você vai para a academia todo dia, mas você ainda está com candidíase. Ou de repente você tem SIBO, que é Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Né? É um crescimento, como é que se fala isso? Um crescimento bacteriano no intestino delgado. Isso, um excesso de bactérias no seu organismo. Ou talvez você tenha a síndrome do intestino permeável. Se você está com essas condições, tá bom? Não é que você está com essa condição. Você pode reverter essa condição, tá bom? Isso é importante que você entenda. Mas se você está com essa condição e você simplesmente faz dieta, faz mais exercício e continua se sentindo, putz, ainda não estou 100%, ainda não estou satisfeito com os meus resultados. Um dos motivos dessas condições especiais que a gente está falando aqui podem ser problemas digestivos, como a candidíase, o SIBO, intestino impermeável, enfim, parasitas, vermes, existem várias outras que a gente poderia falar aqui, né? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu acho que é importante que tem várias condições, né, que podem estar envolvendo a sua saúde, mas mais importante que isso é que a gente não consegue acessar essas condições sem criar a base, né? E essa base que a gente está falando aqui para criar para a sua saúde, a gente precisa direcionar tudo o que envolve a sua saúde. Como o Bruno falou, dieta e exercício são dois tópicos de um dos pilares que envolvem a sua saúde. Só que assim, para você direcionar a base, para você ter equilíbrio, para depois começar a mexer em desintoxicação, em limpeza de vermes, de parasitas, em equilíbrio, no caso da candidíase, é um fungo, isso é um equilíbrio bacteriano dentro do seu corpo que precisa ser direcionado. Porém, para a gente chegar lá nas condições corretas para direcionar isso, você precisa de toda uma base sendo trabalhada, né? E eu acho que isso, as pessoas às vezes falam, toma, é só tomar aí, tem um vermífugo. Eu tomo um vermífugo todo ano. Eu tô super bem, eu faço dieta, eu faço exercício e tomo vermífugo todo ano. Pera lá. Será que esse vermífugo que você está tomando, será que o teu corpo tem condições de botar os vermes que você talvez tenha? E
A grande maioria das pessoas, a resposta é que elas não têm, porque elas não criaram os canais necessários de eliminação. A gente tem canais no corpo que devem ser direcionados antes de eu pensar em fazer um detox, antes de eu pensar em eliminar um parasita do meu corpo. As coisas têm uma maneira correta de funcionar, pessoal. E para funcionar, como que o teu corpo funciona? Você precisa de energia a nível mitocondrial. E aí? E como que a mitocôndria funciona? Né? Eis a questão. Se você está trabalhando no prédio, para o escritório, voltando do escritório para o prédio, final de semana, balada, não sei o que, nananã, não está em contato com a natureza, sua mitocôndria não consegue funcionar. Ela você não está recebendo sinais que ela precisa receber do seu meio ambiente. Tá? E para quem está querendo também, a gente tem um guia especial onde a gente compartilha, são 30 páginas falando sobre os 4 pilares, né? Sobre a biomodulação energética integrada. Tem lá no nosso site, é totalmente gratuito esse guia, 30 páginas falando exatamente sobre esses 4 pilares. Então a gente recomenda você também conferir esse guia, que vai dar uma clareza muito maior do que a gente está falando hoje aqui. Tá? Então, primeiro, na condição especial que a gente falou, problemas digestivos que precisam ser direcionados não só com dieta e atividade física. Uma segunda condição especial que a gente vê bastante hoje em dia também são os metais pesados. Né? A pessoa pode estar com problemas de excesso de metal pesado, alumínio, cádmio, enfim, chumbo. Existem vários desses metais pesados que podem causar problemas para as pessoas que estão com uma desintoxicação fragilizada. E a grande maioria da população hoje em dia está sim com uma desintoxicação prejudicada porque elas não entendem esses 4 pilares, pessoal. Não é porque elas não estão fazendo dieta, não é porque elas não estão fazendo atividade física, é porque elas não entendem que vai além, que existem outros fatores invisíveis tomando conta da sua vida nesse exato momento, sem mesmo você perceber. Tá bom? Então, metais pesados é uma outra condição específica. Né? Tem alguma coisa específica para falar sobre metais pesados? E, de novo, o corpo precisa ser preparado para conseguir eliminar esses metais, né? A gente precisa de uma preparação do ambiente todo do corpo. E, de novo, você precisa ter energia. Pessoal, não é para você desintoxicar. Se você já está doente, se você já está debilitado, se você já tem uma doença crônica, uma inflamação que está 24 horas por dia tirando a sua energia, você não consegue desintoxicar. Ponto final. Você não consegue tirar nem os parasitas do seu intestino, nem os metais pesados do seu corpo, porque você precisa de energia para fazer limpeza. Não tem como, as coisas não saem assim do nosso corpo automaticamente. Então, é importante a gente entender todo esse contexto, né? Entender que as condições especiais têm uma condição especial para serem direcionadas. Uma outra, por exemplo, que aconteceu com a gente mesmo é mofo, infecção pelo mofo, né? Que é o mold, que a gente chama aqui em inglês, que nada mais é do que um fungo, né? Um fungo no seu ambiente. E se você está com a saúde fragilizada, você vai estar mais propício, seu organismo vai estar mais propício a essa infecção, e aí ele não consegue combater este mofo, que para alguns não vai fazer nada, mas para as outras pessoas que já estão com a saúde mais fragilizada, vai acabar detonando, destruindo a sua saúde. E novamente, adivinha o que o mofo e metal pesado e esses problemas digestivos eles têm em comum? São invisíveis. Você não consegue ver o mofo no seu ambiente. Claro que às vezes você está com uma parede totalmente mofada, você consegue ver, mas muitas vezes esse mofo está lá sem mesmo você saber. O que aconteceu aqui em casa, por exemplo, né, Vá? Aqui em casa a gente voltou de viagem e estava com mofo, né? E a gente começou a sentir por não dormir direito, tal. Então, graças a Deus, a gente tem uma condição de saúde que permitiu que a gente continuasse fazendo as nossas atividades diárias, mas que deu uma baqueada, né? Aquele fator e que daí a gente descobriu que era o mofo e tudo mais. Com certeza, né, pessoal? E de novo, nessas condições especiais, não é a sua dieta e o seu exercício que vão te salvar, né, de
ter problemas na sua saúde. Então, é por isso que a gente está aqui falando delas para vocês, e tem mais. Tem muitas outras, a gente poderia ficar falando aqui o dia todo sobre todas as condições especiais. Vamos falar de mais duas aqui para a gente prosseguir com a nossa Masterclass. Mas, por exemplo, traumas emocionais, né? Problemas emocionais, identidade. São dois outros aqui que a gente vê bastante. O que isso quer dizer? Bom, se você tem algum bloqueio emocional, aquele ali também está tirando energia do seu sistema. Aquele ali está deixando você mais fragilizado. E se você tem uma identidade, esse lado mais mental, digamos assim, que é a identidade de uma pessoa que não é saudável, naturalmente você vai tomar ações no seu dia que te levam a ser uma pessoa que não é saudável. Então, enquanto você tiver a mesma identidade, você vai continuar sofrendo. Ou seja, a gente precisa trabalhar na nossa criação, na criação de uma nova identidade para essa pessoa que a gente realmente quer ser, de uma pessoa saudável. Porque quando você tem a identidade de uma pessoa que é saudável, você vai agir como uma pessoa saudável. E quando você age como uma pessoa saudável, você consegue os resultados que uma pessoa saudável consegue. Então, o que a gente está falando aqui é que esse jogo da saúde, esse jogo da transformação vai além. A gente tem que olhar para a sua digestão, metal pesado, para o seu ambiente como um todo. A gente tem que trabalhar o seu lado emocional, o seu lado mental, tudo isso. Quando a gente começa a juntar todas essas pecinhas do quebra-cabeça, aí as coisas começam a andar para frente. E mais importante do que isso, uma das premissas, isso existe essa palavra? Acho que existe essa palavra. Uma das premissas dentro do projeto Energia Crônica, que eu e a Vá, a gente, né, deixa isso muito claro. O nosso objetivo com o que a gente está passando para você aqui é resultado a longo prazo. É resultado transformacional para a sua vida. A gente não está nem aí se você, digamos assim, eu só quero perder uns quilinhos para o verão. Esse não é o nosso objetivo. Não tem nada de errado com isso, mas a gente trabalha com pessoas que estão em busca de uma transformação de vida, que querem resultados para a vida toda, que estão cansadas dessa balança, desse vai e vem constante, desse efeito sanfona, desse efeito ioiô, onde você consegue um pouco de resultado, mas aí volta para trás. Consegue um pouco de resultado, dá 2 passos para trás e está sempre patinando, não sai do lugar. Não, o nosso objetivo aqui é fazer com que você realmente consiga juntar todas as peças desse quebra-cabeça da saúde, da vida, para que você consiga prosseguir com a sua vida e realmente entender quais são os fatores fundamentais para se criar saúde no século XXI e ter energia 24 horas por dia, saúde 365 dias por ano, vivendo até os 150 anos. A gente quer que você se torne realmente um milionário energético, porque quando você se torna um milionário energético, o céu é o limite, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, você tem mais liberdade para aproveitar essa energia, para fazer as coisas que você ama, para aproveitar a sua família, para curtir a sua vida. Pessoal, a gente tem um tempo limite aqui nesse planeta. E se a gente não tem energia, a gente não consegue aproveitar nada, nem o nosso tempo, que já é limitado, nem o nosso dinheiro. A gente pode ter, né, todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem energia para aproveitar esse dinheiro, de nada adianta. A gente quer realmente que você bote para fora todo o seu potencial. Mas para você botar para fora todo esse potencial que a gente sabe que você tem, você precisa começar a juntar essas pecinhas do quebra-cabeça. E essas pecinhas do quebra-cabeça vão muito além de dieta e exercício. Dieta e exercício se tornam praticamente inúteis se você não tiver as outras peças. Falei. É por aí, pessoal. Como eu disse, né? Você pode ter a melhor dieta e se você tiver uma condição emocional envolvida, você não vai nem ativar o seu sistema digestivo que vai processar o alimento que você está comendo, né? Então, começa por aí. E o Bruno estava falando aqui, né, de condições emocionais, de condições mentais. Hoje em dia até tem um ramo que foi recentemente reconhecido na medicina, que chama psiconeuroimunologia, né? É um ramo que liga toda essa parte mental a problemas imunológicos. O que eu estou falando aqui? Pessoal, tem pessoas que criam doenças.
Né? Tem pessoas que criam doenças com a mente, assim como criam problemas, né? Então, essa parte da mente, do inconsciente, dos padrões que a gente tem no nosso inconsciente. Pessoal, por mais que você queira uma coisa, uma situação, conscientemente, eu quero isso, né? Se as tuas ações não estão em coerência com o que você quer, o que será que está acontecendo? E se a gente for estudar essa parte mental, que é uma parte que eu estou me especializando cada vez mais, acabei de tirar um título de master num tipo de terapia que justamente direciona essas transformações a nível inconsciente. O que é o inconsciente? Né? Quando a gente fala aqui de inconsciente, 5% da nossa mente é consciente. Então, vocês estão aqui escutando, ouvindo, vocês raciocinam com 5% da sua mente. Porém, 95% da mente é inconsciente, é o que faz você estar vivo. A gente tem cerca de 70 trilhões de células, pessoal. Essas 70 trilhões de células fazem mais de 1 milhão de reações por segundo. Como que você acha que tudo isso funciona? Isso funciona porque quem controla a ação é o seu inconsciente. E o inconsciente controla as suas ações numa velocidade de 1 milhão de vezes maior do que a mente consciente. A mente consciente funciona a 40 bits por segundo, o inconsciente funciona a 40 milhões de bits por segundo. E se você tem alguma crença que está programada no seu inconsciente, que foi programada até os seus 7 anos de idade, essa crença, pessoal, vai fazer com que você permaneça executando ações que você não tem controle. Porque quem manda é o seu inconsciente, e o inconsciente não tem raciocínio. Ele simplesmente executa programas que são colocados nesse inconsciente ao longo de uma vida, mas principalmente nos 7 primeiros anos de idade. Então, se você tem por volta de 30 anos e tem padrões inconscientes que foram colocados na sua mente, crenças que estão te limitando, você não consegue ter saúde completa. Você pode fazer dieta, você pode fazer exercício, que você não vai estar feliz. E isso, o buraco vai muito mais embaixo, como a gente está tentando, né? E falar um pouquinho aqui para vocês. Tem muita ciência já a respeito do que fazer, né? Da onde a gente tem que ir, o que precisa ser considerado. Só que isso não faz parte da indústria da doença. Isso faz parte da criação de um ambiente onde a cura é possível. E é essa a nossa missão aqui, pegar cada um de vocês e identificar, né, quais são, o que está tirando a sua energia no seu dia a dia, fora da sua dieta, fora o exercício que você faz, o que ter essa visão geral, né, ter essa big picture de você dentro do seu contexto e pegar e direcionar, transformar esse contexto para um contexto onde não só a sua cura física seja possível, mas a sua cura mental, a sua cura emocional, a sua realização plena aqui, né, nessa passagem. Então, tudo isso é 100% possível, a ciência já está muito evoluída. Essas crenças, eu fui pegar aquela hora um papel que justamente aqui tá em inglês, mas eu vou ler em português para vocês entenderem um pouquinho, né? As suas crenças levam ao seu destino. Presta atenção, as suas crenças levam ao seu destino. Como que eu sei se as minhas crenças estão me ajudando ou não? Presta atenção no seu dia a dia. Presta atenção nos seus resultados. Você está feliz com seus resultados ou não? É a mesma coisa. Como é que eu sei, né, se eu tenho dinheiro? Você vai no banco e você olha lá. Estou com um X, né? Tá funcionando o que eu estou fazendo aqui na área profissional da minha vida. Ou não. Essa é a maneira. Presta atenção nos seus resultados. Os seus resultados mostram para você se isso está funcionando ou não. A gente trabalha com muitas pessoas e é lindo como as pessoas têm intenções maravilhosas. A intenção é linda. E na hora da ação? Ela está agindo em coerência com a intenção dela? E 99% das pessoas não estão.
E é isso que a gente fala aqui, né? Elas podem até conseguir fazer a dieta, exercício, e se elas permanecerem não tendo resultados, se elas permanecerem não conseguindo direcionar a saúde delas como um todo, é porque tem alguma coisa mais embaixo. E a gente já teve, antes só de compartilhar isso aqui, é importante que vocês entendam, pessoal, que a gente já teve aonde vocês estão. Não é que a gente é um ser especial. Não, muito pelo contrário. Eu já sofri muito com o problema da minha imagem, com o meu peso na balança, tive problemas de autoestima, nunca fui, né, feliz realmente com a minha saúde, tinha problemas de energia, onde, né, tinha energia durante um período do dia, ia lá para baixo, sofria com desejos incontroláveis pelo açúcar, onde eu literalmente destruía uma caixa de chocolate na minha frente, eu não conseguia me controlar. Simplesmente eu tomava refrigerante, não conseguia deixar de parar de tomar refrigerante. E mais importante do que isso, né? Eu não era feliz. A Vá, se a gente for falar para a história da Vá aqui, vocês vão ficar, né, mais meia hora aqui escutando, porque fala um pouquinho só dos problemas que tu já teve, Vá. Sim, eu já tive problema de depressão também. Eu já tive problema de hipotiroidismo, já tive problema de ser estéril, né, dentro da medicina, mas mais que isso, eu já tive problema de comportamento. Para as pessoas fora de casa, eu era uma maravilha, mas para as pessoas que eu amava, às vezes eu era agressiva. Eu não conseguia direcionar. A minha intenção, que sempre foi de salvar o mundo desde pequenininha, sempre quis o melhor para todo mundo, às vezes eu não conseguia expressar essa intenção nas minhas palavras, né? E aí, quando a gente começa a ver o exemplo, essa coisa de crença, um exemplo fácil de a gente entender, é a coisa do dinheiro. Se você acha que é difícil ter dinheiro, assim será. Será difícil para você, porque essa é uma crença que você tem enraizada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa acreditar que dinheiro é fácil. Basta você fazer o que você gosta, você ter carinho nas coisas que você está desenvolvendo, e você vai achar alguma maneira de sobreviver e vai ser fácil. Então, começa a mudar as crenças na sua mente, que você vai mudar o seu destino. É por isso que a gente precisa chegar no PEC e trabalhar nesse nível, pessoal, inconsciente, de padrão inconsciente, de padrão mental. Qual está sendo a sua intenção? Tá? Isso está sendo coerente com os seus resultados? Sim, não? É aí que a gente começa a ver aonde estão, né, os desvios da sua energia, aonde está indo, o que está se manifestando é o que interessa. Então, não interessa aqui, mesmo que você faça dieta, mesmo que você faça exercício, se você tem qualquer uma das outras coisas que a gente falou aqui, se você está em depressão, se você não está feliz com a sua vida, se você está sempre patinando, não saindo do lugar, seja qual for o setor, porque, pessoal, a gente tem vários setores da vida. Às vezes você é super bem profissionalmente, mas seus relacionamentos são terríveis, né? Às vezes você é super bem nos seus relacionamentos, mas profissionalmente você não é legal. Sei lá, para a gente ser feliz, a gente precisa direcionar todas as nossas facetas. O ser humano é um ser multidimensional, que tem diversos fatores atuando, né, na nossa vida, na nossa saúde. Para você ter saúde de verdade, não basta, sei lá, você ser magro, né? Não basta uma coisinha. Você tem que olhar todo esse contexto que a gente está falando aqui. E para esse contexto todo da sua vida, da sua saúde, dieta, focar em dieta e focar em exercício é inútil, porque você não consegue fechar toda a equação. Você não tem todas as peças. Você tem, como eu disse, dois quadradinhos do checklist que você precisa. É isso aí. Então, vamos, para a gente finalizar essa nossa Masterclass, a gente gostaria de resumir aqui em 3 passos, né? Em 3 passos bem simples, como se fosse a lição de casa, digamos assim, para vocês levarem para a sua vida e para vocês começarem a refletir, e mais importante do que isso, para que vocês comecem a aplicar na sua vida. Então, 3 passos do que fazer então. Vamos lá. O primeiro passo aqui é o que a gente vem falando desde o comecinho. É entender que saúde de verdade vai muito além de dieta e exercício, tá bom? Isso tem que ficar muito, mas muito claro na sua mente, porque não está claro na mente de 99,9% das pessoas que a gente fala. Se você fizer uma pesquisa, faz a seguinte pesquisa no final de semana, pessoal. Se vocês estiverem com amigos ou com familiares, pergunta assim, João, Maria,
o que eu preciso fazer para ter mais saúde? Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dessas pessoas, elas vão falar para você, você precisa se alimentar melhor, você precisa se exercitar mais, fazer mais atividade física, praticar um esporte. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas, elas vão falar para você um desses dois, ou esses dois tópicos vão estar lá, tá bom? Então, e vão ter sempre uma dica do que funcionou para elas. Não, eu achei uma nutricionista ótima. Eu lembro de uma amiga da minha mãe que estava indo até Sorocaba para ir numa médica que dava uma injeção para diabetes, para a pessoa emagrecer. Sabe umas coisas assim bem loucas? Pegou uma médica do interior de São Paulo que, como ela não conseguia emagrecer em São Paulo, ela foi para o interior, achou uma médica que, além dessa injeção, estava dando remédio para déficit de atenção, porque disse que tirava a fome. Quando eu fui ver, a mulher estava tomando uns 10 remédios e estava quase sem levantar da cama por tanta depressão, por tanta infelicidade. Então, é isso, né? Não adianta a gente for olhar, como o Bruno falou, para os outros e for se espelhar nos outros, o que os outros estão fazendo. Presta atenção, esse já é um passo errado, logo de cara, que a gente vai estar dando, porque você é único. Você é único. Não adianta você olhar para o lado e querer fazer igual o cara que está do teu lado. Você precisa achar a sua abordagem, o seu contexto, né? E precisa entender que para você direcionar a sua saúde da maneira correta hoje, no século XXI, por mais que fulano tenha feito tal coisa, naquilo talvez possa ser bom para ele, mas você precisa entender que se foi só um desses fatores que não é duradouro e que você vai ter que direcionar, seja lá o que for necessário, no seu caso. Então esse é o primeiro passo, entender que vai muito além de dieta e exercício, como a gente vem falando desde o começo. E o segundo passo é uma complementação para esse primeiro passo. O segundo passo é entender aqui que você precisa, né, que existem esses 4 pilares, como a gente vem falando, existem 4 pilares na sua vida que você precisa estar trabalhando simultaneamente, juntos, integrados, tá bom? Não é que você trabalha, esse mês eu vou só fazer dieta, no próximo mês eu vou só prestar atenção na parte do meu ambiente, se eu tenho mofo. Não, tudo isso vai estar sendo trabalhado em conjunto, tá? E quando você trabalha esses 4 pilares em conjunto, você está trabalhando o seu sistema bioenergético como um todo. Não adianta a gente continuar separando as partes, né? Como grande parte da medicina atual ainda vem praticando, né? Elas separam, vai para o gastro, vai para o dermatologista, tem problema de pele, vai para o dermatologista, tem problema, sei lá, no osso, vai para o, sei lá, quem é que trata do osso. Enfim, eles... Osteopata, não sei se é osteopata, será que é? Enfim, o que a gente está falando é que a gente precisa começar, tá mais do que na hora de entender que somos seres integrados. Esse sistema que controla a nossa saúde, esse que a gente chama desse sistema bioenergético, ele é complexo e ele envolve esses 4 pilares e não apenas 2 tópicos, 2 pecinhas do quebra-cabeça, como a dieta e exercício. Né, Vá? Sim, é importante a gente entender que seja qual for a terapia dentro da área de medicina convencional, ela simplesmente vai e para num nível molecular. É simples assim, é muito fácil da gente entender, pessoal. Ela para o máximo que você consegue com... Eu vi outro dia um Instagram da mulher que precisava que a filha nasceu com uma mutação genética e que ela estava querendo levantar não sei quantos milhões de reais para fazer uma cirurgia nova, tipo uma cirurgia teste de mudar um gene dentro do cromossomo da menina que custava não sei quantos milhões de dólares a cirurgia. Pessoal, vamos supor que ela consiga esses milhões de dólares e faça essa cirurgia. Ela vai direcionar a saúde dessa filha dela, da criança? E a resposta é triste, mas a verdade é não. Não é possível. Não é possível porque ela vai pegar um negocinho e mudar um negocinho numa pecinha, sendo que existem milhares de outras pecinhas que envolvem aquele quebra-cabeça e, principalmente, o que é importante você que está escutando a gente aqui levar é que o nível de controle
desses genes não está num nível material, molecular, físico. O nível de controle está além. A biofísica controla a bioquímica. Ponto final. Isso é uma lei da natureza. Por que que é assim? Não sei. A natureza é assim. E ou a gente vai ficar lutando contra a natureza, né, e se matar todo mundo, ou a gente respeita as leis da natureza e começa a viver de acordo com elas. Na natureza, pessoal, nós somos seres elétricos, energéticos, nós precisamos do sol para ativar todas as reações químicas do nosso corpo. A gente precisa da luz solar para ativar a mitocôndria. Hoje a gente nem falou aqui, a gente falou de ambiente, a gente falou de mofo, falou de outras coisas assim, mas a luz, pessoal, a gente está ensinando, a gente vai fazer um episódio só disso aqui, cada vez mais. Não tem ninguém no Brasil falando da importância da luz para a sua vida. Você pode fazer a melhor dieta do mundo, o melhor exercício do mundo. Se você fica intocado na sua casa, na frente de um computador, é impossível você ter saúde a longo prazo. Guarda isso que a gente está falando. Você pode seguir a comer orgânico todo dia, ir na nutricionista mais famosa do Brasil, pegar o maior personal trainer X, you name it, como a gente fala. Pode pegar os caras, o papa da nutrição, o papa de não sei o quê. Se você não adequar o seu estilo de vida com o que a sua natureza exige, você não será saudável. Então, é isso, né? É isso que é importante a gente entender. A nossa natureza é energética. Para a gente direcionar a nossa natureza energética, a gente precisa direcionar os nossos 4 pilares. Simples assim. A gente conseguiu sintetizar isso da maneira mais fácil possível, pessoal. 4 pilares: corpo, mente, ambiente, e todos eles formam o seu campo energético. É muito simples esse conceito, é a maneira mais simples que a gente achou de poder passar esse conceito para vocês, mas esses pilares, como a gente vem falando, funcionam de maneira integrada, conjunta, sinérgica. E aí, trabalhando isso como se fosse uma engrenagem de um relógio, né? Porque o Bruno fala isso. Qual a parte mais importante de um relógio? Não tem uma parte mais importante. Todas são. Todas, para o relógio funcionar, para você ver as horas, ver os resultados ali, você precisa disso trabalhando de uma maneira integrada, conjunta. É isso. É isso aí. E o nosso terceiro passo aqui, do que fazer então, né? O primeiro deles é entender que vai além de dieta e exercício. O segundo é entender, né, o sistema bioenergético que produz a sua saúde. Se resume a 4 pilares que precisam ser tratados, né, integralmente, respeitando a sua bioindividualidade, né, a condição específica da sua saúde. E o terceiro passo é entender que esse jogo que você está jogando, que eu e a Vanessa, que todo mundo está jogando aqui, pessoal, esse jogo da vida, esse jogo da saúde, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Tá? De nada adianta você tentar fazer tudo o que a gente está falando aqui pelos próximos, né, pelo próximo mês. Você vai fazer tudo isso e aí parar, ou simplesmente, né, você vai ficar sobrecarregado com tudo isso. Não, vai aos poucos criando esse seu novo estilo de vida baseado nesses 4 pilares, mas vai com uma mentalidade que isso é algo para a sua vida. É um processo. É um processo que você vai fazer daqui em diante até o final da sua vida. É um processo que não é para o verão que vem. Você não está aqui para ficar bem, né, botar uma roupinha boa, um biquíni para o próximo verão. Esse tipo de mentalidade é o tipo de mentalidade que leva a grande maioria das pessoas aos resultados que elas vêm obtendo, que simplesmente é o fracasso. Para você ter sucesso, você precisa pensar em termos de maratona, a longo prazo, pouquinho em pouquinho, um passinho por dia. Cada dia, a gente fala muito isso dentro da nossa mentoria de 90 dias, que a gente fala, pessoal, a gente está aqui 90 dias com vocês, a gente vai passar bastante coisa, bastante conteúdo, vai ser intenso, porque tem que ser intenso realmente para conseguir transformação, mas é pouco a pouco, é passo a passo, é 1% melhor a cada dia que a gente fala. Cada dia, foque em se tornar 1% melhor. Faça alguma coisa melhor do que você fez ontem.
e assim por diante. E amanhã você faz um pouquinho melhor. E aí, quando você vai criando esses hábitos, quando você vai criando esse momento, você vai criando esse sistema para a sua vida, para a sua condição específica, você vai vendo que as coisas vão se encaixando, que essas pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando e a pintura, né, o quadro vai ficando cada vez mais claro. Você vai juntando a cor branca com a cor vermelha, com a amarela, com todas as cores, e quando você vê daqui a um tempo, mais cedo do que você possa imaginar, tá bom? Não é da noite para o dia, como muitos falam. De repente, não é em uma semana, não é em 21 dias, mas mais cedo ou mais tarde, as coisas vão melhorar. Se você focar, se você tiver essa mentalidade de entender que vai muito além, que dieta é exercício, que você precisa integrar, que você é um ser único e que você precisa de uma mentalidade voltada para o longo prazo e não para resultados a partir de agora. Vá. Mais alguma coisa? Mais alguma consideração final? Não, eu acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? O que a gente, essa mensagem que a gente veio falar para vocês é uma realidade que não está sendo dita, né? E é vital, é vital. A gente está falando aqui de ter saúde para sempre, de ter saúde de verdade, de se livrar, né, de condições que te limitam. Gente, a gente está no século XXI, né? Essa novas técnicas que estão vindo permitem que a gente programe dentro do nosso inconsciente o que a gente quer ser, o que a gente quer ter. Se você tem uma crença que está te limitando, não tem problema nenhum, a gente consegue identificar e transformar. Então, existem várias possibilidades. A gente não está falando aqui que não é importante você deixar de comer hambúrguer de soja, achando que isso é saudável. Não é importante você deixar de comer outro tipo de hambúrguer no McDonald's. Né? Ninguém está falando aqui, já que dieta e exercício é inútil, eu vou enfiar o pé na jaca, vou comer só pudim com, sei lá, eu o quê, ou comer vou só... ficar sentado na frente da televisão, sem se comer movimentar. massa, comer só coisa assim que o meu corpo nem sabe o que é aquilo, né? Me entupir com as toxinas, com os 4 venenos que a gente fala e as 2 estrelas. Não é por aí. Não é por aí. É importante você entender a mensagem, que é importante sim, você não só ter uma dieta, mas você ter a sua dieta ideal. Cada um de nós tem uma dieta ideal para si. A gente ensina isso dentro da mentoria, é fundamental. E eu não como todas as mesmas coisas que o Bruno. Não tenho como, não me faz bem tudo que faz bem para ele e vice-versa. E a gente precisa respeitar essa bioindividualidade. Isso é fundamental nessa questão de manter energia no meu corpo e volta tudo para lá, pessoal. Somos energia. A gente precisa começar a perceber essa equação da saúde por esse ângulo. Então, a gente precisa sim ter uma dieta que traga energia, que a gente consiga processar. Só que não adianta só eu comer o alimento certo e eu estar perdendo uma energia com pré-ocupação, ou com estresse, ou com outras coisas que a gente mencionou aqui. É um conjunto de fatores que vai permitir com que você faça essa roda da energia girar, né, de uma maneira ilimitada, de uma maneira crônica, como a gente vem ensinando aqui. Isso é totalmente possível se a gente direcionar os pilares da maneira correta, individualizada para o teu caso e integrada. Tá? Então, é isso aí, então, pessoal. Essa é a mensagem. Esperamos que você tenha curtido esta Masterclass. Aqui a gente poderia, né, ter falado muito mais sobre vários assuntos. A gente só, né, deu aqui uma visão geral do que você precisa realmente entender. E se você quiser saber mais sobre esses 4 pilares vitais, que a gente chama de biomodulação energética integrada, tem mais informação lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com. Tem um e-book completo, tem bastante conteúdo lá para você no nosso site. Confira lá, a gente tem mais de 140 episódios, então tem muitas horas e horas aí de conteúdo para você conferir. E claro, se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram. Nosso Instagram é o Projeto Energia Crônica, tá bom? A gente gosta de, né, ter essa interação íntima. E claro, se você ainda não faz parte da tribo do PEC,
peça acesso agora mesmo. É só ir lá no nosso site, tem lá uma aba, se você, né, arrastar lá para baixo, na parte de baixo tem a tribo do PEC, você pode pedir acesso, a gente faz, né, esse conteúdo aqui exclusivo lá dentro da tribo do PEC, e a gente está respondendo perguntas diariamente, botando Nossa, as conteúdo. nossas entrevistas, né? Tá Tudo. muito legal. A gente está com muito carinho, de verdade, fazendo de uma maneira que essa verdade, né, chegue até você de uma maneira simples de ser entendida, de uma maneira prática, pessoal. Não adianta, a medicina quântica é extremamente complexa, complicada, né? As leis da biofísica não são fáceis, porém, né, se a gente direcionar elas para o nosso dia a dia, para a prática do dia a dia, que é o que a gente faz no nosso podcast, é o que a gente ensina aqui na nossa tribo do PEC. Então, a gente está fazendo o máximo que a gente pode para facilitar a sua jornada. Então, vai atrás, pega o e-book, né? Fala com a gente está aqui acessível. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente. Vai ser um maior prazer poder te ajudar nessa jornada de potencial, de empoderamento. É nossa missão te empoderar para que você crie esse ambiente aonde a sua cura, seja lá do que for, seja de uma unha encravada até qualquer problema na saúde, um câncer, uma IT, uma ose, o que quer que seja, tudo é reversível, né? Se você acreditar e se você fizer e direcionar o que é necessário dentro do seu contexto da maneira correta. E para isso, pessoal, vamos encarar a realidade de que só dieta e só exercício a gente não consegue chegar lá. A gente precisa, né, abrir os seus olhos, porque é possível chegar lá, sim, se a gente direcionar da maneira correta. É isso aí. Então, minha amiga, meu amigo bioenergético, a gente fica por aqui. Lembrando, só conferir lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com, tem mais informação, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, é o Projeto Energia Crônica, e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até já!